Oiê, desejo que esteja bem, passando novamente para falar de coração para coração, trazer mais uma das minhas perspectivas. A de hoje é de número 251 e se chama Voltas do Destino, a escolha incerta. Diante da inconsciência do processo reencarnatório, já que não lembramos claramente quem somos, do que viemos viver, curar ou aprender, toda a escolha torna-se, em certa medida, incerta. Caminhamos tateando entre intuições, desejos e medos, dando voltas e mais voltas em torno de um mesmo destino. Repetimos padrões, revivemos conflitos semelhantes, encontramos diferentes rostos, mas as mesmas lições. E muitas vezes, sem perceber, desperdiçamos oportunidades de transcender a própria realidade. As sequelas dessa repetição se manifestam de diversas formas: traumas, dores emocionais, doenças, relacionamentos destrutivos e uma crescente sensação de desconexão com a própria essência. Assim surgem os loops infernais, loops da existência, ciclos que se repetem indefinidamente, até que algo em nós desperte. Quanto mais resistimos ao aprendizado, mais a vida parece nos conduzir de volta ao mesmo ponto. Vestimos a mesma lição com novas circunstâncias. Sair desse ciclo é um dos maiores desafios humanos. Exige silenciar o ruído das expectativas externas para ouvir os desejos mais profundos do coração. Uma tarefa difícil, em um mundo onde as urgências da sobrevivência frequentemente falam mais alto que os chamados da alma. Talvez não exista uma fórmula mágica, um ritual, uma magia capaz de libertar instantaneamente. O que existe é a força silenciosa da alma que insiste em renascer. Vida, morte e vida novamente. Em algum momento, aquilo que chamamos de destino passa a se manifestar através das coincidências significativas. Tem até uma perspectiva sobre isso lá embaixo. Encontros inesperados e sincronicidades que apontam um caminho. Mas nada muda enquanto essas mensagens não são ouvidas. Os mesmos padrões afetivos se repetem, os mesmos conflitos retornam, as mesmas feridas encontram novas oportunidades para serem compreendidas. Tudo é um processo de aprender, até que surge a pergunta que inicia o despertar: por quê? O que eu precisava aprender dentro dessa dinâmica? O que essa experiência tentou me mostrar? O que essa pessoa veio revelar sobre mim que eu ainda não consegui enxergar? Talvez o despertar não seja encontrar todas as respostas, mas desenvolver a coragem de fazer as perguntas certas. E então surge o desafio final. O que é necessário para despertar? Como transcender o ego que nos acorrenta em orgulhos e certezas vazias? Como abandonar aquilo que nos limita para nos tornarmos aquilo que realmente somos? Talvez seja nesse instante de questionamento sincero que a alma, enfim, comece a recordar o caminho de volta para si. O que você procura? Procura por você. E para você começar a procurar alguma coisa, você precisa se questionar. Você precisa ter curiosidade de investigar o que está acontecendo. Todas as minhas perspectivas fazem parte de um processo gigantesco de decodificação da minha alma. Volta do destino. A escolha incerta. O que não é para você te decepciona. Talvez a decepção seja uma das formas mais silenciosas do destino corrigir a rota. Quando não compreendemos os movimentos da vida e insistimos em caminhos, pessoas e expectativas que acreditamos serem fundamentais para a nossa felicidade, mas aquilo que não está alinhado com quem estamos nos tornando dificilmente permanece. Antes de partir, vai nos decepcionar. A decepção quebra a fantasia, derruba projeções, obriga-nos a enxergar aquilo que antes insistimos em não ver. Por muito tempo, interpretei esses rompimentos como fracassos.
Hoje me pergunto se não eram convites. Convites para sair de ciclos que se repetiam, para abandonar versões de mim mesma que já não cabiam no presente, para compreender que nem toda perda é castigo. Algumas são libertações disfarçadas. Nessa jornada de expansão, escrever foi o que começou a me curar. Não para encerrar minha história, não para compartilhá-la publicamente, não para buscar simpatia ou validação, mas para transformar em palavras aquilo que permanecia armazenado em meu corpo. Porque o que não é compreendido se acumula, o que não é sentido se repete, o que não é expresso encontra outras formas de se manifestar. Escrever tornou-se uma tradução da alma. Cada frase organiza um pedaço do caos. Cada reflexão aproximava perguntas antigas e respostas possíveis. E pouco a pouco, aquilo que parecia apenas sofrimento começou a revelar significado. Talvez seja assim que interrompemos as voltas do destino, não evitando as decepções, mas escutando o que elas vieram ensinar. Pois enquanto culpamos apenas o outro, repetimos o ciclo. Quando começamos a perguntar o que isso veio me mostrar, algo desperta. E talvez o despertar seja justamente esse momento, quando a dor deixa de ser apenas dor e se transforma em consciência. E talvez, por isso, a história de Jesus continue atravessando séculos. Mais do que uma religião, ele representa a jornada de consciência. Um homem que não respondeu à violência com violência, que ensinou perdão quando o ego pedia vingança, que falou de amor quando o mundo estava preso ao medo. Talvez sua maior mensagem não tenha sido sobre a morte, mas sobre o renascimento. Morrer para ilusões, morrer para apegos, morrer para versões de nós mesmos que já não servem à nossa evolução da alma e renascer. Renascer em uma compreensão mais ampla da vida, do outro, de nós mesmos, do mundo. As voltas do destino continuam até que aprendamos a escutar. As decepções continuam até que abandonemos aquilo que não nos pertence. Os ciclos continuam até que a consciência desperte. Talvez seja esse verdadeiro milagre, transformar a dor em sabedoria, a perda em aprendizado e a experiência em consciência. Porque no fim, a vida não parece estar nos punindo nem nos recompensando, está apenas nos ensinando. E quando finalmente compreendemos a lição, aquilo que chamávamos de destino revela-se apenas como um caminho que sempre tentou nos conduzir de volta para nós mesmos. Vida, morte e vida novamente. Em cada queda, uma oportunidade de renascimento. Em cada decepção, um chamado ao despertar. Em cada existência, a possibilidade de nos aproximarmos um pouco mais daquilo que Jesus chamou de reino de Deus. Não um lugar distante, mas um estado de consciência que nasce quando o amor finalmente supera o medo. Voltas do destino. A escolha é certa. Só mais um pouquinho de uma perspectiva sensacional e emocionante para mim. E eu compartilho com você, de coração para coração, porque eu me curo e você se cura. E é sobre isso. Essa jornada aqui é só para isso. Deus é inteligência, use a sua conexão com sabedoria. E Deus é um Pai amoroso que nos ensina pela linguagem da fé a confiar em seu amor infinito, mesmo nos momentos de maior escuridão. Mantenha a frequência de seus pensamentos bem elevados e se blinde energeticamente. Um grande beijo, fica com Deus, bebe bastante água, pratica atividades físicas e bora, esteja preparado emocionalmente para despertar os desejos da sua alma e recordar quem você é. Beijo.